E assim, eu tive alguns feedbacks de alguns irmãos que foi de Deus, assim, aqui de manhã. A experiência, né? Eu falei assim, irmão, que atmosfera gostosa que nós. Né? Então, e assim, cara, que Deus seja conosco no mesmo dia dessa noite. Né? Porque esse é o intuito, né? Esse é o intuito, é o intuito. Eu tive no acampamento também, conversando com a Yasmin. A Yasmin falou, cara, nós nunca vivemos isso aqui. Entendeu? Então, assim, é benção, né? É. E o resto, né? Nós estamos hoje cantando a palavra. Amém? Senhor, escuta a nossa oração que falamos aqui, nós desejamos. Tua presença, e tudo aquilo que em nós tem capacidade para que o Senhor guie e dê a tua presença,
vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Queria fazer um convite a você nessa noite, diferente. Você, quando convida alguém para ir na sua casa, você abre a porta lá, né? Principal, né? Você não abre a porta de serviço, às vezes do corredor, né? Às vezes o caso só tem uma porta, aí você só tem uma entrada, né? É igual no elevador. Quando alguém te chama para ir na casa dela e é num prédio, ela diz, elevador social, não é? Porque o de serviço é tirar lixo, fazer manutenção, porque você é importante. Então você entra no elevador principal. Esse dia atrás eu fiz uma visita e o elevador o negócio era tão chique que saiu já na porta da sala. Falei, eita. Você, quando convida alguém para ir na sua casa, você já não chama direto para a mesa. Porque às vezes ainda a mesa não está pronta, né? Tem uma coisinha lá para fazer ainda. A gente, quando convida alguém para ir na nossa casa, a gente abre a porta e coloca a pessoa onde? Não importa o tamanho, na sala, né? A gente senta no sofá, ou numa poltrona, ou numa cadeira, ou numa banqueta, não importa, né? É um lugar, é um ambiente de acolhimento. É um lugar para você iniciar aquele tempo precioso de relação, de comunhão, não é? E o convite para nós nessa noite, que eu quero fazer a você, e Deus faz para nós, é sentarmos na sala. Deus abriu a porta e nos convida a sentar na sala. Essa ideia dessa disposição do ministério hoje tem a ver com isso. É como se nós estivéssemos na sala. Daqui a pouco a gente vai comer. Se você chegou com fome, você espera só um pouquinho. Ainda está no forno. O que Deus vai falar ao seu coração está no forno ainda. Está ali no pastor Evandro, está no coração, vai vir do céu. É o alimento, que é a palavra de Deus, que é a pregação. A fé que vem pelo ouvir da palavra de Deus. Mas ainda Deus está chamando a gente para a sala apenas. Ele quer conversar com a gente. Quer ter um encontro com a gente. Quer nos conhecer. Quer dialogar. Quer que a gente tenha esse tempo tão precioso. Por isso que hoje estamos nessa disposição aqui. O convite a você é: a porta está aberta. Senta com a gente. Tenha tempo com o Pai. Daqui a pouco vamos nos alimentar. Tenha tempo com o Pai. Talvez, se você, sem nenhum constrangimento, se você quiser vir mais à frente, talvez sair do lugar de costume, chegar mais à frente, por conta do feriado, talvez algumas pessoas não virão. Mas se você, sem constrangimento nenhum, se sentir à vontade, pode vir mais à frente. Chega mais perto. Na sala a gente senta perto um do outro. Não sentamos longe um do outro, não é? Então chega mais perto se você quiser. Não vai ser incômodo nenhum você sair do seu lugar. Fique tranquilo.
O convite de Deus para mim e para você é: meu filho e minha filha, senta comigo aqui na sala. Vamos ter um tempo juntos. Amém? A Bíblia diz que é Ele quem perdoa os nossos pecados. É Ele quem cura as nossas enfermidades. É Ele que cuida de nós. O Salmo 103 diz: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Com tudo que você é internamente, bendiga o Senhor. Com tudo que você pode fazer externamente hoje. Aqui nós temos os irmãos dos instrumentos, né, que estão mexendo a sua mão, o seu corpo, para produzir uma condução de adoração a nós. Chega perto, chega, vem, vamos sentar, vamos ouvir o que o Pai quer falar com a gente hoje. Já dizemos: Espírito Santo, seja bem-vindo. Ele é o Senhor, né? Ele que fala com a gente. Jesus, seja o centro, né? Seja o centro da nossa adoração, da nossa vida. Esse é o convite. Senhor, nós queremos nesta noite ter esse encontro com o Senhor. Queremos aproveitar esse cenário, essa visualização como de uma sala, para estarmos juntos com o Senhor. Sabemos que o Senhor tem uma palavra reservada para nós hoje. Sabemos. E ela vai vir como fogo do teu altar, para trazer orientação, para trazer ensino, para trazer conversão, para trazer certeza da fé, para nos alimentar e nos fortalecer das verdades que o Senhor deixou reveladas na tua palavra. Mas aqui queremos também adorar, queremos te louvar, queremos adorar reconhecendo a beleza do Senhor, quem tu és, a grandeza do teu nome, e queremos louvar, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Receba de nós nessa noite, Senhor, o nosso desejo de ter esse encontro com o Senhor, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos. Graça e paz, irmãos. É nesse espírito, nessa atmosfera, que eu queria convidá-los a estar exaltando o nome do nosso Deus, o único Deus poderoso, capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Você pode erguer suas mãos, um sinal de rendimento a Deus. Senhor, aqui estou, Pai. Usa a minha vida, Deus, em nome de Jesus. Ele exaltado. Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado do céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai
vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Romanos 18 diz: ó profundidade das riquezas, da sabedoria do Senhor, não há outro igual a Ele. Tudo subsiste nele, tudo volta para o Senhor, e para Ele, por Ele, são todas as coisas, todas. Vamos declarar a palavra do Senhor. Romanos 18 nos diz isso. Vamos adorá-lo. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os seus caminhos. Quem conhece a mente desse Deus? Não outro igual a Ele, e ninguém acima dele, porque por Ele, pra Ele, são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Amém. A Ele a glória, a Ele a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os seus caminhos. Quem conhece a mente desse Deus? Não há outro igual a Ele, e ninguém acima dele, porque por Ele, pra Ele, são todas as coisas. Adora, Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória.
aplauda o Senhor, porque Ele é o único digno de ser adorado, ser louvado. Nós somos gratos porque o Senhor, através do Teu Espírito, sonda os nossos corações, cada um de nós, cada coração. O Salmo 139 fala: sonda, Senhor, lá no meu profundo íntimo, sonda o meu coração, sonda e faz muito mais através do Teu Espírito. Sonda-nos, ó Deus. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Nos transforma, Senhor. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Deixa Ele te sondar. Transforma-me conforme a tua palavra, Transformando vidas nessa noite. enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, Usa-nos, Senhor. Senhor, usa-me. Declare. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. O Senhor quer nos levar a ser moldados. Todo dia Ele faz isso nas nossas vidas. A partir do momento que nós nos deixamos ser moldados. Em Jeremias ele diz isso: desce à casa do oleiro e vê como ele trabalha. Vê que ele pega o barro, ele molda. E se não der certo aquela peça, ele molda novamente. Eu quero fazer isso com a casa de Israel, diz lá em Jeremias. Só que nessa noite,
Ele está falando assim: eu quero fazer isso no seu coração, na sua vida. Eu quero te moldar novamente. Talvez eu queira fazer com que você volte ao primeiro amor. Então vamos descer à casa do Senhor, do oleiro. Eu vou descer até o rosto tocar o chão, até a alma se derramar, até que me deixes quebrar. Eu vou descer, e quando mais baixo estiver, rendido, prostrado aos teus pés, transforma-me. Eu vou descer à casa do oleiro, eu preciso ser moldado de novo. Eu pensei que sou barro, Senhor, não sou nada sem tua presença, ó Deus. Eu vou descer à casa do oleiro, eu preciso ser moldado de novo, um vaso de honra, Senhor. Faz de mim como assim desejares. Quando a gente vai na sala e a gente está na sala, a gente conversa sobre muitas coisas, não é? Mas chega um momento dessa conversa, e dependendo do encontro, a gente fala de coisas íntimas, coisas pessoais, coisas que você só fala com aquela pessoa que você convidou e que você sente confiança para falar, não é? Tem várias conversas, mas tem conversas que são mais íntimas. E eu queria convidar você a se ajoelhar, se você pode. Se você não pode, não precise. Mas que você, nesse momento, tenha uma conversa mais íntima com o Pai. Entende isso? Nós aqui já conversamos sobre várias coisas. Nós falamos, cantamos, declaramos. Mas eu queria aqui desafiar eu e você nessa noite a termos uma conversa mais íntima. E não vai ter ninguém que vai orar. Nós vamos, daqui a pouco, a canção vai tocar novamente e que ela seja a nossa declaração. Eu vou descer. Eu vou descer. Mas pega essa imagem e diga: Senhor, na sala eu quero ter um momento íntimo. Chore. Quebre-se. Deixa Ele te tocar. Talvez há rachaduras. Deixa Ele tratar elas. Talvez nessa noite você precise dizer: o problema do meu vaso é que eu não perdoo. Talvez seja: eu não aceito o perdão. Talvez seja alguma área da sua vida. Tenha uma conversa íntima com o Pai e diga: Pai, eu aqui estou. Esse sou eu. Essa sou eu. Deixa o Pai falar, deixa o Pai tocar. O Espírito Santo quer falar com você. O
Se hoje você ouvir a voz do Espírito, não endureça seu coração. Dê um passo de fé. Creia no impossível. Creia no Deus que tudo pode. Ele quem perdoa os teus pecados. Ele quem cura as tuas enfermidades. Ele que te enche de bens, que te renova como a águia, que faz justiça por amor do seu nome. Ouve a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus. Eu vou descer até o rosto tocar o chão, até a alma se derramar, até que me deixes quebrar. Eu vou descer, e quando mais baixo estiver, em ti no prostrado aos teus pés, transforma-me. Eu vou descer à casa do oleiro, eu preciso ser moldado de novo. Eu bem sei que sou barro, Senhor, não sou nada sem tua presença, ó Deus. Eu vou descer à casa do oleiro, eu preciso ser moldado de novo, um vaso de honra, Senhor. Faz de mim como assim desejares. Amém, irmãos? Você está sendo abençoado, amém? É bom estar na sala com o Pai, não é? Glória a Deus. Nós recebemos visitas em casa e também as colocamos na sala, não é? Há alguém que nessa noite está nos visitando aqui pela primeira vez? Você pode estender uma das suas mãos assim? Se há alguém? Não há hoje? Não tem? Ah, tem ali. Oi, seja bem-vindo em nome de Jesus. Você pode ficar, tem mais gente ali? Ah, tem. Muito bem. Você pode ficar em pé um instante para ganhar um presente? Aqui tem, Simone, é mais uma aqui o Ivo já vai. Muito bom. Quem está perto pode cumprimentar, né, irmãos? Esse é um tempo especial. Muito bom. Sabendo quem nos visita nesta noite, nós também dizemos, não se constranja, porque esse momento é um momento de dízimos e ofertas na nossa igreja, que é um compromisso dos membros dessa comunidade, dessa igreja. Nós vamos consagrar os nossos dízimos, as nossas ofertas. A canção ela diz que dependo de ti, essa, não é? E nós precisamos aprender isso, não é, irmãos? Precisamos aprender a depender do Senhor. A nossa carne, a nossa humanidade às vezes se preocupa, inquieta, mas o Senhor está no controle de todas as coisas, Ele é o Senhor da nossa vida. O salmista, no Salmo 103, no versículo 5, o salmo que lemos, ele diz que Ele enche de bens a sua existência. O Senhor cuida de nós, o Senhor tem nos abençoado. Eu quero depois convidar os irmãos da diaconia que venham aqui à frente para que a gente possa orar. Eu quero convidar o presbítero Alessandro e vamos orar também pelo acampamento. Nós estamos lá em plena atividade do acampamento, do retiro com os jovens e adolescentes, está sendo uma bênção. Temos ido lá, os pastores, a liderança,
e tem sido um tempo muito especial na vida dos nossos jovens e dos nossos adolescentes. Amém. Vamos consagrar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Louvar-te é bem mais do que eu mereço, adorar-te mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero, o que eu mais quero é estar bem junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios, a minha oferta nesta hora é a verdade, e te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abro meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço, adorar-te mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero, o que eu mais quero é estar mais junto a ti e te contar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abro meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro meu coração. Amém, amém. Louvado seja Deus, irmãos. Vamos orar. Deus, nós te louvamos em nome de Jesus, pelo privilégio, ó Pai, de poder te louvar numa casa como esta, ó Pai, livremente. Haja vista o teu povo no mundo, muitas vezes sendo vitimados, ó Pai. Que tenhamos, ó Deus, em nome de Jesus, a consciência da liberdade que temos e podemos usufruir disso, ó Pai. Eu oro agora te agradecendo, ó Pai, pelo que o teu povo trouxe à tua casa, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que continue sendo usado, ó Pai, da melhor maneira, como o Senhor já tem instruído, ó Pai, os líderes dessa igreja, ó Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, siga, ó Pai, fazendo a tua obra, através dos recursos levantados na tua casa, ó Pai. Ó Deus, eu lembro também
dos nossos jovens, ó Pai. Oh Deus, quantos jovens sendo saqueados do inferno, ó Pai, em nome de Jesus, nesses carnavais, ó Pai. Ó Pai, todo Israel da terra, quantos acampamentos, ó Pai, quantas igrejas trabalhando em prol do Teu reino. Lembramos, ó Pai, dos nossos jovens ali no Criarte, ó Pai. Ó Deus, envia o Teu Espírito, ó Deus, Seu doce Espírito, Pai, continue com eles, ó Pai, em nome de Jesus, bem como também conosco que aqui estamos, ó Pai. Continue, ó Pai, a usar, ó Pai, este tempo, ó Pai, a vida do pastor Evandro, ó Pai, que trará a Tua palavra, em nome de Jesus, que encontre moradas nos nossos corações, ó Pai, para a honra e glória do Teu poderoso nome, ó Deus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos convidar as crianças para que elas possam já sair. Vão para o momento do culto delas. O Paulo Moreira está aí? Está aqui? Vem cá, Paulo. Vem cá também, Paulo. As crianças vão ter o momento delas especial já nas salas. Que Deus as abençoe. Sempre quando você libera também uma palavra profética, né? Para a vida do filho, dizendo: o Espírito Santo fala a ele. Fala ao coração do meu filho, da minha filha, em nome de Jesus. Muito bem. Cada dia tem gente mais bonita aqui nessa igreja, né? Estou falando deles, viu, gente? Os pequenininhos, tá? Não, mas vocês são bonitos também. Paulo é um amigo muito querido. Eu não vou falar aqui, mas daqui a pouco o pastor Evandro vai falar de um negócio que eu e ele fizemos muito, trocamos muito. Não vou adiantar aqui, né? Senão fica chato. Paulo está indo para a Inglaterra, ficar um tempo lá, numa jornada pessoal, ministerial. Vai ter um tempo de serviço, de tempo com o Senhor, tempo de aprender uma língua nova. Nós já oramos essa semana, eu falei: Senhor, destrava o cognitivo na área linguística. Às vezes a gente tem que ser específico com Deus, né? E porque não é fácil, né, irmãos? Uma vida inteira, a gente num país, numa nação, falando um idioma, aí vai para outro lugar, você precisa estar imerso naquele lugar. Não é fácil, né? Mas é um tempo muito de Deus. Nós queremos como igreja liberar o Paulo, abençoar o Paulo. O Paulo é membro dessa igreja, e você libera essa bênção, amém? Para que ele vá em nome do Senhor, e nós não sabemos o que o Senhor vai fazer com ele. É um sonho antigo, é um projeto de vida e missionário também na vida do Paulo. Lá ele vai servir na área da música, em outras áreas. Esse é um lugar, né, Paulo, muito especial, tipo um hotel. É um centro de conferência missionário. Então ele vai estar servindo lá junto com outras pessoas de várias nações também. Estenda uma das suas mãos. Vamos enviar o Paulo em nome do Senhor, para que ele vá e volte, para que ele continue servindo ao Deus vivo, a Jesus, e que o Espírito Santo esteja com ele, o fortalecendo, o capacitando, o abençoando, o consolando, com essa distância da nação, de familiares, da igreja, de amigos. Seja um tempo do Senhor na vida dele. Pai, nós abençoamos a vida do Paulo, Senhor, e liberamos ele em nome de Jesus, para que ele vá debaixo da bênção desta igreja, da bênção da sua liderança, e debaixo da bênção do Senhor. Que o Senhor o guarde, Senhor, na ida, que o Senhor guarde firme os seus pés naquele lugar, naquela nação, entre aquele povo, entre as pessoas com quem ele vai conviver. Que o Senhor use as mãos do Paulo com destreza para servir ao Senhor, servir pessoas, que seja um tempo de uma intimidade profunda com o Senhor e o Paulo, que ele tenha com o Senhor, ó Deus. Nós o abençoamos e pedimos que o Senhor ainda o ajude em tudo aqui ainda falta para acontecer essa viagem, a venda de objetos pessoais, a sua casa. Ó Deus, que o Senhor traga a provisão necessária para esse tempo que ele vai viver lá. Ele está deixando tudo aqui, tu sabes, mas ele vai receber muito mais do Senhor, porque ele está debaixo de um propósito do Senhor na vida dele, e nós como igreja o abençoamos, o liberamos, como amigos com tristeza, pela distância,
mas como servos do Senhor, na certeza de que Ele vai ser um instrumento lá do Senhor na vida de muita gente. E nós nos alegramos com isso e o abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Agora eu te escrevi lá. Amém. Você dá o aviso da ceia? Muito bem, irmãos. Domingo que vem, hoje temos muita gente no acampamento, como já ouvimos, muitos pais estão lá também, participando, apoiando, orando pelos jovens, pelos adolescentes. E domingo que vem, de manhã, nós vamos ter um culto também especial, porque vai ser a ordenação de um pastor. Nós vamos ter a ordenação do Gustavo Viana. Gustavo assumiu como pastor licenciado, esse ano que ele foi, o ano passado, lá a nossa igreja do Brasil Novo, e agora ele passou nas provas que o presbitério lhe impôs nestes últimos dias, e foi aprovado para a ordenação. Então, domingo que vem, pelo culto de manhã, o culto da manhã será a ordenação do Gustavo. E por causa dessa mudança deste culto, que será dirigido pelo presbitério, nós transferimos a ceia, tá bom? Então, domingo que vem, só orientando você, a ceia de manhã e de noite não vamos ter no outro domingo, dia 8. Normalmente é no primeiro domingo do mês, mas este mês de março, por causa deste culto especial, nós vamos fazer a ceia no segundo domingo do mês. Você que nunca participou de um culto de ordenação, uma cerimônia de ordenação de um pastor, está convidado para vir às 9 horas da manhã. Logo depois, quem sabe você não participa da escola bíblica, você pode ficar nas aulas também, logo depois do culto do domingo que vem, tá bom? Há um hábito que não é mais praticado, antigamente era muito feito, muito praticado por muitos, que é o seguinte, vou perguntar aqui, quem esse ano, nós já estamos no final de fevereiro, colou um selo no envelope e pôs no correio? Alguém conseguiu fazer isso? Alguém fez isso esse ano? Um selo daqueles que a gente umedece, né, pondo na língua, não é, ou molhando ali, e pôs num envelope. Só uma pessoa? 2? Olha só. Antigamente era comum, se você for na minha casa, eu posso te mostrar um pacote de cartas que nós temos, de umas 60 cartas mais ou menos, que foram as cartas escritas no nosso tempo de namoro, eu e a Jane. Eu morava em Rancharia, era pastor da igreja ali, ela morava em Osasco, e nós nos comunicávamos por cartas. E nós temos essas cartas até hoje. E cada vez que eu ia no correio, ou ela ia ao correio, nós colocávamos um selo. Esse selo era a garantia que esta carta iria chegar lá em Osasco. E ela ia sentir até o meu perfume nas folhas, não é? Era a garantia que eu havia pago o preço necessário para que esta carta tivesse a sua destinação garantida. Ou então ela voltava para a minha própria mão. A gente não usa mais selo, mas a gente usa outros sistemas de segurança. Esses dias alguém me mostrou um celular, que você pega o celular na mão, olha para a câmera e ele abre o sistema. Quem tem esse celular aqui? Vocês são chiques, hein? Ele identifica a face do proprietário, gravada na sua memória. E basta colocar na frente do rosto e ele abre automaticamente todo o sistema. Há tempos atrás, anos, décadas atrás, a única maneira de usar a nossa impressão digital não é, era quando você ia votar ou quando você ia fazer alguma coisa na polícia, uma carteira de identidade ou coisa assim. E hoje, tudo é eletrônico, você vai no caixa eletrônico, você põe a sua digital e aquilo abre a possibilidade de você mexer no seu dinheiro, porque aquela impressão digital é o selo que você usa, até para votar hoje é assim, não é mesmo? Quando você vai num comércio, ou você que é comerciante, você emite uma nota fiscal,
porque você tem um certificado digital na sua empresa, não é assim? De vez em quando eu sou chamado para ir fazer a certificação digital da igreja, porque toda pessoa que tem CNPJ, toda empresa que tem CNPJ tem que fazer a sua certificação digital, e isso está ligado num sistema nacional, e todos que têm essa certificação digital garantem que aquela nota fiscal, quando é emitida, ou aquela conta bancária, ou qualquer outra coisa, tem origem, não é uma cópia, não é uma farsa, tem identidade, tem garantia, alguém que é responsável por aquilo. Deixando estas coisas tecnológicas ou saudosas, né, antigas de lado, eu quero hoje voltar no tema que nós estamos tratando nesses domingos, que é neste tema geral aqui, que nós fomos abençoados para abençoar. Nós não fomos abençoados para acumular bênçãos, alegria, prazer na vida. Nós não fomos abençoados por Deus porque merecemos, porque temos atributos especiais, somos os mais queridos da face de Deus. Deus não tem nenhum ser humano que é preferido. A gente já ouviu muito nas igrejas evangélicas que eu me sinto um preferido de Deus. Se você se sente um preferido de Deus, você precisa olhar para pessoas que sofrem, porque elas também são, entre aspas, preferidas e amadas por Deus, mas, no entanto, muitas vezes passam por sofrimento. Deus abençoa com um propósito, para que você e eu sejamos bênção na vida de outras pessoas. É por isso que Ele nos chama e nos dá e nos concede da sua bênção. E nesses domingos nós temos estudado essas 4 palavras, ou 3 palavras, adotados, depois nós vimos a palavra santificados, domingo passado nós vimos a palavra perdoados, e hoje nós vamos ver a palavra selados. Estas 4 palavras estão no texto de Efésios, primeiro capítulo. Eu quero convidar você novamente a abrir a sua Bíblia em Efésios, no primeiro capítulo. Irmãos, estas palavras que estão aí, elas foram extraídas do texto, e elas são, para você que gosta de português, elas são particípios. O que é um particípio? Particípio é um verbo que foi transformado em substantivo ou adjetivo. Uma explicação muito fácil, se você é linguista, expert no português, talvez você possa dar até uma explicação mais técnica. Mas, por exemplo, a palavra adotados é o verbo adotar com a última parte, o sufixo, que é ado. Então vira, ao invés de verbo, vira um substantivo ou um adjetivo, dependendo de onde ela é colocada na frase. Mas o que é importante saber é que estes não são verbos ou uma ação que você fez ou que eu tenha feito. Você não se adotou, Deus te adotou. Você foi objeto, alvo da adoção de Deus em Cristo Jesus. Não foi você que se justificou ou santificou. Você não se colocou num lugar para Deus olhar você ou a mim e dizer: este meu filho, minha filha é um santo homem de Deus, é uma santa mulher de Deus. Você não fez nada. Foi Ele que, através de Jesus, decidiu enxergar você e a mim como alguém santificado, isto é, limpo. Não foi você que se perdoou fazendo atos que merecessem o perdão de Deus, mas Deus, assim, Ele decidiu atribuir a você e a mim este adjetivo: você é um perdoado ou perdoada. Isso é importante neste texto ou nesta série de mensagens, porque nós fomos abençoados com estas marcas que não foram produzidas por nós, tá certo? Não foi produzida por você. Você não tem nenhum crédito nisso. E nesta última palavra, selados, também
Não há nenhum mérito em nós, não fomos nós que nos colocamos um selo da garantia de Deus, mas foi Ele quem decidiu simplesmente colocar em nós o que a Bíblia chama, e nesse texto que vamos ler, um selo. Portanto, toda a honra e louvor a Ele. Esse texto menciona 3 vezes a expressão, para o louvor da sua glória. Porque tudo aquilo que recebemos, termos sido adotados, santificados, perdoados e selados, é porque Ele decidiu nos amar. Ele decidiu vir ao nosso encontro. Vamos ler o texto, e aí tudo vai ficar muito, muito, muito claro para nós nesta noite. O texto é de Efésios, no 1º capítulo. Vamos ler agora, hoje, o versículo 13 e 14, apenas 2 versículos, muito simples e muito direto, que nós vamos ver sobre esta marca do selo de Deus em nós. Fomos selados. Vamos ler? Se você tem a Bíblia na NVI, eu quero convidar você para ler comigo. Será que dá para pôr o texto aí na nossa tela? Se você tem a Bíblia NVI, leia comigo para ficar mais fácil, tá bom? Vamos lá? Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Agora, eu vou ler de novo. Ouça, acompanhe a leitura aí na tela. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade do Evangelho, que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. A Bíblia é tão simples, é tão fácil de ser compreendida. Há pessoas que acham difícil ler a Bíblia, mas se você ler atentamente, você ler vagarosamente, você ler repetidamente, é tão fácil de entendê-la. Às vezes a gente patina um pouco, a gente tem dificuldade só porque alguns termos, algumas expressões não são mais da nossa época. O contexto histórico, não é, cultural daqueles dias, às vezes traz um conteúdo que nós não compreendemos. Mas com um pouquinho de insistência, um pouquinho de perseverança, a Bíblia é muito simples, e hoje você vai ver como a Bíblia nos ensina com objetividade e facilidade este conceito do nosso selo, A primeira pergunta que eu faço hoje para você, e o texto vai responder, é a seguinte, voltando lá para o nosso slide: quando nós fomos selados? Olha aí na sua Bíblia que a resposta está aí, muito nos seus olhos, direto aí em frente para você ler. O texto diz: quando vocês fizeram o quê? 2 verbos: ouviram e creram. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, e aí tem uma vírgula. Qual é a palavra da verdade? O evangelho que os salvou. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, vírgula, o evangelho que os salvou, vocês foram selados. Quando? Quando vocês fizeram 2 coisas. Quando vocês ouviram e quando vocês creram. Quando vocês ouviram e creram, é interessante que ele coloca os 2 verbos juntos, porque a Bíblia diz, próprio Paulo fala que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então não adianta apenas ouvir, tem que exercitar a fé. E ele diz: quando vocês ouviram,
ouviram a palavra de Deus e creram, vocês foram selados. Irmãos, ouvir não é apenas com os ouvidos, você pode ouvir com os olhos, você pode ouvir com o coração, você pode ouvir com os seus sentimentos envolvidos. Aliás, devemos ouvir assim. Há muitas maneiras de ouvirmos aquilo que Deus quer e pode nos falar. Quando você vê uma pessoa que tem um testemunho bonito de vida cristã, você está ouvindo a palavra. Quando você canta um louvor ao Senhor, especialmente aqueles cânticos que são extraídos da Bíblia, como nós cantamos agora há pouco aqui, você está também ouvindo e recebendo da palavra. Aquilo é alimento para a fé. Quando você dá um testemunho sobre o que Jesus, sobre o que o Espírito Santo fez na sua vida, está fazendo na sua vida, é também uma maneira de novo ouvirmos a palavra, trazermos de novo a verdade da palavra de Deus para nós. Então Paulo está dizendo, quando vocês ouviram e creram, você não deve nunca desistir de falar, de compartilhar o Evangelho com alguém. Deixa eu falar com os pais aqui. Cada vez que você compartilha um trecho da Bíblia, uma história da Bíblia, uma verdade da Bíblia com uma criança, você está fazendo essa criança ouvir o Evangelho. Você não tem ideia, você não sabe quando esta criança vai de fato ter a experiência deste quando ela será selada, quando ela terá a experiência do novo nascimento, do encontro com Jesus. Portanto, não desista de falar, de compartilhar, de semear a palavra, porque este quando pode acontecer a qualquer hora. E às vezes nós achamos, erroneamente, que a pessoa, para viver essa experiência do ser selado por Deus, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse momento, que a pessoa precisa entender tudo sobre a Bíblia. Não é verdade. Às vezes o conceito que ela está tendo, ou o conhecimento que ela está tendo ainda é nebuloso, ainda é bem parcial, bem pequeno. Há pessoas que se convertem e não têm todo o conhecimento bíblico, teológico, aliás, a maioria das pessoas. Pense na sua conversão, se você entendia toda a dogmática cristã, bíblica, o conhecimento doutrinário, não tínhamos isso. Mas naquele dia que a palavra foi suficiente para chegar no nível da fé, da entrega, do compromisso, este é o dia do selo. Então não desanime de falar, porque você nunca sabe quando é que aquele copo, que é o indivíduo, vai se encher o suficiente para gerar fé. Vou dar um exemplo. Esta carta foi escrita para a cidade de Éfeso. A igreja de Éfeso, os primeiros cristãos de Éfeso não foram convertidos por Paulo. Quando Paulo chegou na cidade, isso está escrito em Atos 19, uma rápida história para você. Paulo chega na cidade e encontra 12 pessoas, já eram discípulos de Jesus. Aí Paulo encontra com eles e pergunta para eles assim: quando que vocês receberam o Espírito Santo? Sabe o que eles dizem para Paulo? Alguém sabe o que eles disseram para Paulo? Nós nunca ouvimos falar do Espírito Santo, não sabemos quem é. Mas eles eram discípulos de Jesus, eles haviam se convertido a Jesus, talvez trazido este evangelho de Jesus por outras pessoas, por judeus convertidos, nós não sabemos como esses 12 se converteram. Mas eles nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo, algo básico, não é verdade? Alguém pode se converter sem ser pelo Espírito Santo, mas eles nunca haviam ouvido falar do Espírito Santo. E aí Paulo então fica chocado e diz: ué,
mas vocês não foram batizados? Sim, nós fomos batizados. Mas como assim então? Que batismo foi o de vocês? Ah, nós fomos batizados com o batismo de João. Por isso se entende que eles tinham sido levados a de Jesus por algum judeu que havia se convertido. Talvez alguns daqueles que estavam lá no dia de Pentecostes, lá em Jerusalém, que depois voltaram para suas casas, né? E um deles era de Éfeso, e lá ele começou a pregar o Evangelho, mas ele não sabia bem. Afinal de contas, ele tinha tido uma experiência só com Jesus, lá no dia de Pentecostes. Estou aqui supondo essa possibilidade. E aí Paulo diz, mas como? Vocês não foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não, não sabemos o que é isso. Então vem cá que eu vou batizar vocês de novo. E aí eles recebem o batismo em nome de Jesus. Paulo coloca a mão sobre eles e acontece pela primeira vez em Éfeso, na cidade de Éfeso, por causa de 12 pessoas, uma manifestação do Espírito Santo. Foi lá que eles creram o necessário para entender o que era o Evangelho. E essas pessoas então creram, e naquela fé que ainda era bem precária, bem elementar, eles foram selados. Pensa na sua conversão. Quando eu me converti, eu não entendia todas as coisas da palavra, e nem você, e nem ainda entendemos, nem ainda conhecemos, mas foi naquele momento em que você abriu o seu coração, a sua vida para o senhorio de Jesus. Isto é suficiente para que haja o selo do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo na sua vida. Amém? Você viveu isso já? Sem este selo, não há salvação. É interessante o que aconteceu em Éfeso, nesta ocasião. Eu vou falar um pouquinho agora para você que gosta de se aprofundar um pouco mais na palavra. Aquilo que aconteceu em Éfeso é chamado pelos estudiosos do livro de Atos de terceiro Pentecostes. O que significa isso? Você sabe que Pentecostes, daqui a um tempo nós vamos celebrar o Pentecostes, daqui a quatro meses mais ou menos. Pentecostes foi o dia que o Espírito Santo, que havia sido prometido, veio substituindo assim a pessoa de Jesus na terra. Ele veio cumprir a tarefa dele, e está aqui até hoje. Ele veio no dia de Pentecostes. O primeiro Pentecostes aconteceu lá em Atos capítulo 2, quando estava tendo aquela festa, e o Espírito Santo veio sobre os discípulos, e eles começaram a falar em línguas estranhas. Nossa, talvez você esteja pensando, pastor Evan está falando sobre línguas estranhas? Eu achei que isso só fosse acontecer lá na igreja tal, lá, que aqui não falasse sobre línguas estranhas. Há pessoas que acham que a gente tem medo de falar desse assunto. De jeito nenhum. Nós cremos no dom de línguas. Mas o que aconteceu ali foi uma manifestação daquilo que estava pela primeira vez na história acontecendo, a chegada em definitivo do Espírito Santo. Porque você sabe que antes do dia de Pentecostes, o Espírito Santo não era presente na vida das pessoas. Ele vinha, usava as pessoas, mas não habitava nas pessoas. Aconteceu o primeiro Pentecostes. Mas este primeiro Pentecostes foi exclusivo para aqueles que estavam em Jerusalém, para os judeus que estavam ali. E se converteram mais de 3.000 judeus, homens e mulheres naquele dia, e foram batizados. E o sinal desta presença foi algo extraordinário, esta manifestação do Espírito Santo, levando aqueles homens a falar em línguas, na verdade falar em idiomas, que os outros entendiam. O segundo Pentecostes aconteceu fora do território
de Jerusalém. O segundo Pentecostes aconteceu quando Pedro, pela primeira vez, prega o Evangelho, fala sobre Jesus para um gentio, cujo nome era Cornélio. Alguém conhece a história de Cornélio? Do lençol cheio de animais, do sonho do apóstolo Pedro? Pedro estava numa cidade portuária que pertencia à nação de Israel, chamada Jope. E Pedro não se misturava com os gentios, isto é, os não-judeus. Mas o Espírito Santo deu para Pedro um sonho. E esse sonho tinha animais considerados imundos, que o judeu não comia. E Pedro então recebe uma ordem de Deus dizendo: vai à cidade de Cesareia. Cesareia ficava ao norte, não mais do que 50 quilômetros, mas era uma cidade de domínio romano. Ela havia sido construída em homenagem a César. E lá era uma cidade dominada pelo exército, tanto é que este centurião, que era um líder militar, um general, estava ali ele fazia sua morada, sua habitação, sua casa. E Pedro vai a Cesareia, e ele entra num território que o evangelho não tinha chegado ainda, que era o território dos gentios. E lá também acontece, resumidamente falando, o Pentecostes. Depois que Pedro vai e explica para o centurião, ele ora pelo centurião, o Espírito Santo vem sobre aquele homem, sobre as pessoas que estavam ouvindo, e todos passam a falar em línguas estranhas. Por que línguas estranhas? Porque era a maneira, naqueles dias, das pessoas entenderem há algo sobrenatural acontecendo, que nunca aconteceu antes. Aí aconteceu o terceiro Pentecostes, que não foi mais no território de Israel, mas foi do outro lado do mar Mediterrâneo, lá em Éfeso. Voltando àquela história que Paulo encontra os 12 homens em Éfeso, e Éfeso está muito distante, está totalmente dentro do reino grego, não é? Da cultura grega. Ele chega lá e conversa com aqueles homens e fala: puxa, vocês não foram batizados? Vou batizar vocês. E ele impõe a mão sobre aqueles homens, 12, e eles começam a falar em línguas estranhas, confirmando que o Espírito Santo havia vindo sobre Israel, sobre os gentios e sobre todas as pessoas em toda a terra que crescem no nome de Jesus. Você compreende isso? Aquele sinal das línguas foi único. Aquilo não é dom de línguas. Aquela manifestação que aconteceu em Jerusalém, que aconteceu em Cesareia, depois aconteceu em Éfeso, não se repetiu. Por quê? Porque o ciclo do evangelismo é Jerusalém, Judéia e Samaria, Cesareia, e até os confins da terra. Quando os confins da terra viram, foi publicada que o Espírito Santo havia vindo e que a era do Espírito Santo havia chegado, cessa este tipo de manifestação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo vem ali, manifesta, vem aqui, manifesta, e vem lá e manifesta, e aí torna conhecido por todo o mundo que agora começou-se a era do Espírito Santo. Isso não é dom de línguas. Dom de línguas é outra coisa. Aliás, se você quiser saber o que é dom de língua, você tem que ir para a classe de dons espirituais, que não é à noite hoje para explicar. Mas não é isso, não foi isso que aconteceu. Foram manifestações da vinda, do selo, da presença, em definitivo, do Espírito Santo na vida da igreja. Todos que creram tiveram essa manifestação. O contrário de dons. Tem 30 dons. Alguns podem ter dons de línguas, mas nem todos terão. Então não é sinal de alguém que recebeu o Espírito Santo falar em línguas estranhas, porque o Pentecostes foi para aquela época, para manifestar a vinda do Espírito para a igreja, e nós hoje recebemos os efeitos desta vinda.
do Espírito Santo. Você compreende isso, irmãos? Amém? Eu espero estar sendo claro, fácil para entendermos e não gerar confusão nenhuma na vida dos irmãos. E então, no momento em que cremos, Paulo diz, no momento em que ouvimos que cremos, fomos selados. Eu me lembro bem da noite que eu me converti. Era um acampamento. Eu estava num acampamento e muita coisa já havia sido ensinada, semeada na minha mente, no meu coração, por ter sido criado dentro de uma família cristã, dentro da igreja. Mas você nunca sabe quando isso vai acontecer. Talvez alguém que esteja aqui agora, lá no último banco, ou aqui no meio, deste lado, daqui a um mês, daqui a um ano, vai dizer, naquele culto lá, dos dias de carnaval, eu me converti. De vez em quando a gente ouve um testemunho assim, e a gente não tem ideia. Essa é a maravilha da ação do Espírito Santo, a gente não tem ideia o que está acontecendo em cada coração, em cada vida. Depende de você abrir, crer, entender, querer entregar a sua vida a Jesus. Amém, irmãos? Essa é a obra do Evangelho. Então, quando nós somos selados? Quando ouvimos e quando cremos no Evangelho. Agora, como eu disse, às vezes, o seu conceito, o conceito de uma pessoa ainda é pálido, ainda é turvado, ainda é limitado, ainda é capenga, não é? É pequeno, não é claro, não tem problema. Há pessoas, por exemplo, que têm uma fé suficiente para receber um milagre, não é verdade? Você conhece alguém que teve fé, orou e Deus respondeu, e Deus abençoou? Eu conheço pessoas assim, e conheço pessoas que nunca se converteram, apesar de terem tido fé para o milagre. Portanto, há alguns tipos de fé. Este crer nem sempre é o crer que leva à conversão. Compreende isso? Às vezes é um crer que leva a pessoa a uma experiência com Deus. Quem sabe a buscar um pouco mais a Deus. Mas há de acontecer, precisa acontecer, o crer para a conversão, para o reconhecimento de Jesus como mediador, como perdoador, como resgatador dos nossos pecados. Isto diz respeito, isto fala a respeito deste quando. Eu não sei se você sabe quando você foi selado. Talvez você não lembre o dia. Talvez você não tenha tido uma experiência como eu tive, não tem problema. Mas uma coisa é certa, quem foi selado, sabe que está selado, amém? Você tem que saber. Você tem que ter segurança de que aconteceu o novo nascimento dentro de você. Pode você não lembrar o dia, a hora, como foi, quando foi, mas uma coisa é certa, os selados pelo Espírito Santo têm nova vida. Tem a sede de Deus, o desejo de santificação, como nós vimos naquele ciclo. Tem o desejo de perdoar, tem o desejo de ser transformado. Estes são os selados pelo Espírito Santo. Amém? Isso é obra de Deus. E nós vemos os efeitos disso. Mas continuando no nosso texto, veja aí o que diz agora. A próxima pergunta. Quem nos selou? Ou com quem nós fomos selados? O texto diz, de forma clara, nós fomos selados com, você pode dizer comigo? Com o Espírito Santo da promessa. É isso que está escrito aí. Aliás, o próprio selo é o Espírito Santo. Por que Paulo usa essa expressão selo? Paulo usa essa expressão selo porque Éfeso era uma cidade portuária. E todas as mercadorias que passavam pelo porto, era um grande porto, um dos maiores portos de todas as cidades daquela época, tinham o selo de Éfeso, que garantiam
que aquela mercadoria que estava sendo embarcada ou desembarcada ia para o seu destino, que era possuída, era propriedade de alguém e que ia ser destinado à pessoa de direito. Então Paulo usa uma linguagem comercial conhecida da cidade. Ele diz que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Que promessa é essa? Eu pergunto a você, que promessa é essa? Qual é a primeira vez que menciona a palavra Espírito na Bíblia? A primeira vez que a palavra Espírito é usada na Bíblia, no hebraico, é quando Deus forma um boneco de terra, de barro. Onde foi isso? No Éden. E a Bíblia diz que Deus sopra sobre aquela terra, aquele barro, o seu sopro de vida. É a palavra Espírito. Deus estava dizendo, com este ato de tornar vivo um ser, que Ele enviaria o seu Espírito para tornar vivo de novo os seus seres, nós, a vida espiritual. Porque depois desse sopro que Deus deu sobre Adão, quando Adão peca, Deus prepara toda a história para que de novo o Espírito Santo venha e fosse soprado sobre o pecador, sobre nós. Então o Espírito Santo foi prometido, e no Antigo Testamento a gente vê promessas e mais promessas, culminando com Jesus, quando ele disse: se eu for, o Pai enviará o Consolador. Ele enviará aquilo que foi prometido, e isso vai ser cumprido. É interessante que a pessoa do Espírito Santo, ela é apenas diferente da pessoa de Jesus, porque Jesus veio em carne, Ele habitou em corpo humano, em forma corpórea, e o Espírito Santo habita na carne, na nossa carne, no nosso corpo. Ele entra em nós, diferente de Jesus, porque Jesus não habita em nós. Às vezes a gente fala, né? Por exemplo, há um cântico que diz: Cristo vive em mim. Mas na verdade quem vive, quem habita em nós é o Espírito Santo. A gente sabe que quando a gente fala isso, nós estamos querendo dizer, não é, que Deus habita em mim, mas o Espírito Santo é quem habita na carne humana, isto é, no corpo humano, naquela pessoa que é nascido de novo. Este é o selo. O selo é a presença do Espírito Santo que vem em nós e que traz esta inviolabilidade. Inviolável. As cartas são invioláveis. Quando eu mandava as cartas para minha namorada, eu nunca recebi uma carta aberta, porque se isso acontecesse, eu poderia ir lá e fazer uma queixa, não é verdade? Você não pode abrir o lacre da Energisa ou da Sabesp lá na sua casa, você não pode fazer isso. Isso não pertence a você. Assim também, quando o Espírito Santo vem em nós, nós nos tornamos invioláveis. Saiba de uma coisa: o espírito maligno dos demônios nunca poderá entrar no corpo de uma pessoa que tem o selo do Espírito Santo. Eu poderia contar muitas histórias aqui, mas vou apenas descrever uma, de uma senhora que havia se convertido, ela havia confessado Jesus, e eu nem tinha bem certeza, devido ao histórico da sua vida espiritual, religiosa, eu nem tinha certeza se eu poderia dizer que aquela irmã era agora mesmo convertida, mas ela estava na igreja, e passadas algumas semanas que ela havia confessado a Jesus numa oração, aquela oração básica, simples: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, eu confesso, Senhor, como meu Salvador, peço perdão pelos meus pecados. Essa oração. Eu não sabia se isso de fato havia acontecido, mas uma coisa
extraordinária aconteceu depois destas semanas, porque ela foi oprimida pelos demônios. E os demônios que ela servia vieram para tomar posse do seu corpo após a confissão dela como Jesus. Mas o extraordinário é que durante aqueles momentos em que ela ficou altamente oprimida, grandemente oprimida, em nenhum momento ela perdeu a consciência, o entendimento, ela não perdeu a capacidade, inclusive, de clamar a Deus, mantendo a sua razão, a sua compreensão do que estava acontecendo. E ela dizia: pastor, me ajude, porque eles estão querendo entrar em mim. E eu disse aí eu entendi o que havia acontecido, porque os demônios não conseguiam entrar mais no corpo daquela mulher. E ela contorcia as mãos, torcia os dedos para trás, o ambiente era terrível de ver o que estava acontecendo com ela, mas o tempo todo ela resistia em oração, porque os demônios não podiam entrar mais no corpo daquela mulher, porque ela havia sido selada, o espírito dela estava selado, e eles queriam entrar para tirar dela a compreensão. Isto é uma pessoa endemoniada, que toma a mente, o corpo, a alma, o espírito, e a pessoa fica totalmente fora de si. Isso é uma pessoa endemoniada, e não era o caso daquela mulher, porque ela havia recebido o Espírito Santo da promessa. Uma pessoa que tem o Espírito Santo jamais pode ser possuída por um demônio. Eu poderia contar aqui algumas experiências de opressão demoníaca, que tivemos em nossa própria casa, dentro do nosso próprio quarto, de sentir que havia uma presença maligna ali dentro do nosso quarto. Em momentos especialíssimos isso aconteceu, terríveis. Talvez você já tenha sido oprimido pelas forças do diabo, você acordou à noite com um terror noturno, como diz o Salmo 91. Mas nunca, nunca um crente será possuído pelo demônio. Nunca. Pode oprimir, sim, mas ele não pode mais entrar, porque há um lacre, que é o Espírito Santo em nós. Essa é a bênção que temos. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E o texto termina dizendo, na terceira pergunta que é colocada aqui: para quê? Para que nós somos selados? Ah, meus irmãos, agora vem a melhor parte ainda. Diz aqui, nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa, versículo 14 agora, e você vai ver a resposta a essa pergunta: para quê? Ele é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Alguém tem a Bíblia que está escrito, é o penhor da nossa herança? Tem alguém com essa Bíblia? Penhor da nossa herança? Tem algumas pessoas? Penhor. Você sabe o que é penhor, não sabe? Sabe o que é uma casa penhorada? É um bem, um imóvel, por exemplo, que tem uma apreensão judicial. O juiz determina que aquele imóvel precisa estar posto em garantia para o pagamento de uma dívida, não é isso? Esse templo aqui, talvez vocês não saibam disso, ele já esteve penhorado. Porque nós tivemos uma tragédia muito grande no ano de 2001, quando faleceu um adolescente que estava visitando o nosso acampamento, e ele saiu do evento e foi na represa e morreu afogado. E houve uma ação judicial. E o juiz determinou, aceitou o pedido do advogado da família, porque eles não queriam aceitar um acordo conosco. Na verdade não era com a igreja, era com o presbitério. E esse templo foi penhorado para garantir que nós iríamos pagar a dívida. E de fato nós tivemos que pagar. Tivemos que indenizar a família. Todas as igrejas da região se juntaram para quitar quando houve a sentença final, o acórdão. E aí o templo saiu da penhora. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos foi dado como penhor, como garantia.
Garantia é aquela iniciativa sua quando você vai fazer um negócio e você quer muito fazer aquele negócio e você dá um sinal, não é? Já fez isso? Deu um sinal. Porque aquele sinal representa a sua intenção e decisão de levar a cabo a compra daquilo que você está desejando. A Bíblia usa esse termo jurídico, comercial, para dizer para aquela cidade que era cheia de comércio, cheia de dinheiro, cheia de negócios, que o Espírito Santo fez exatamente isso. Ele foi dado para nós como penhor, como garantia de alguma coisa que ainda vai acontecer, que ele chama aqui da nossa herança. Da nossa herança. Que herança é essa? A herança é aquilo que os filhos têm direito de receber dos seus pais. Você já viu uma briga judicial quando um filho não reconhecido entra na justiça para ter o direito à herança? Herança é aquilo que é atribuído dentro da partilha dos bens de uma pessoa que falece. Então é feito um inventário, não é assim? Um inventário é feito, é alistado o que a pessoa tem. E aí então os herdeiros daquela pessoa recebem os bens que eram possuídos por aquela pessoa. O texto está dizendo que o Espírito Santo é a garantia, é o penhor da nossa herança até a redenção. Veja, tem tanta palavra importante aqui. O que é redenção? A redenção tem dois aspectos. Primeiro, aquilo que aconteceu na cruz. Esta redenção está pronta, acabada, terminada, finita. Mas há uma redenção que ainda está por vir, que é a nossa redenção, que pode acontecer em dois momentos, ou na nossa morte, ou na volta de Cristo, quando nós seremos completamente redimidos. Então a pergunta que eu faço a você é a seguinte: o que acontece quando uma pessoa morre? Você sabe o que acontece? O que acontece com uma pessoa quando ela morre? No momento da morte. Há pouco eu estava lá no Atia, à tarde, fazendo lá um culto, realizando um culto. O que acontece com essa pessoa? Bem, tem duas possibilidades. Se a pessoa foi selada, é uma coisa. Se ela ainda não foi, se ela não havia sido selada, é outra coisa. Se ela havia sido selada, isto é, se ela se converteu a Cristo e recebeu este penhor, esta garantia, sabe o que acontece? O Espírito Santo que está aqui, ele é o penhor. Então ele simplesmente pega o nosso espírito, o seu espírito, o meu espírito, no momento da morte, no momento que o corpo não é mais capaz de sustentar a presença do Espírito, que na verdade somos nós, não é? Nós somos espírito, a gente só habita num corpo, só mora dentro de um corpo. Quando o corpo não é mais capaz de ser morada para esse espírito, o Espírito Santo pega esse espírito, como ele é o penhor, e ele leva a presença do Pai, e diz: está aqui, ó, a garantia foi feita, o penhor foi dado, está aqui o que foi redimido, resgatado para o dia da redenção. Amém, irmãos? Na verdade, nós fomos criados, eu e você, para esse dia, não para o dia de hoje apenas. O nosso destino é este dia futuro, quando o Espírito Santo vai pegar o nosso espírito e vai levá-lo à presença do Pai e dizer: está aqui aquilo para o qual eu fui colocado como penhor e como garantia. Está aqui o espírito desta pessoa. Agora, se ele não foi selado, aí é a perdição eterna. Não há resgatador, não há penhor, não há garantia. Eu já vi pessoas morrendo sem Cristo. Eu já vi pessoas morrendo sem Jesus. E dá para imaginar o terror que é morrer sem
o selo do Espírito. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no último texto e vamos assim encerrar com a leitura deste texto. Se tivermos condições de colocar na tela, 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Vamos ler o que está escrito por Paulo, o mesmo Paulo que escreveu a carta de Éfeso. No primeiro versículo diz assim, se você quiser ler aqui comigo, leia aqui em voz alta que está na tela. Vamos lá? 2 Coríntios capítulo 5. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estamos vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Até aí, por enquanto. Ele usa a figura de duas metáforas aqui. Primeiro a casa que se desfaz, que cai, que rui, é o nosso corpo. E quando o nosso corpo se desfaz, nós temos da parte de Deus uma casa eterna, preparada por Ele nos céus. Depois ele usa a metáfora da roupa, que nós não seremos encontrados nus, porém vestidos, porque Ele nos cobre com o seu manto, sua presença de justiça, na nossa morte. Mas olha como termina o texto, no versículo 5 desse texto, olha lá, como é que tudo isso acontece? Vamos ler juntos? Foi Deus quem nos preparou para este propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Que bênção, irmãos. Este é o propósito de Deus. Às vezes nós achamos que o propósito de Deus é nos abençoar aqui, e tão somente aqui. O propósito de Deus é esta preparação para o dia da redenção, que o Espírito Santo fará comigo e com você. É para isso que nós fomos criados. Este é o fim de todo homem, é o fim de todo crente, é usufruir do resgate, do penhor que nos foi dado. Para isso Ele nos deu o Espírito. Ele repete a mesma frase como garantia do que está por vir. Um dia eu conversei com um pastor e ele disse assim: Pastor Evandro, na minha igreja, na nossa igreja, eu não prego, não ensino que o crente, o discípulo de Jesus, pode ter certeza que ele vai para o céu, da salvação dele. Eu falei, é mesmo? Para mim foi um choque aquilo. Ele disse, é mesmo, eu não prego não. Sabe por quê? Porque se eu pregar isso para os crentes da igreja, eles vão viver do jeito que eles quiserem. Porque já que está salvo mesmo, que não vai perder a salvação, então vou aproveitar a vida, porque no fim da morte, lá no dia da morte, eu vou para o céu mesmo. E aí cada um vai viver na carne, vai viver nos seus pecados, achando que está garantido. Então eu não prego, eu sempre digo para eles que depende, hein? Se você não andar na linha, você morre e vai para o inferno. Eu falo, é mesmo, irmão? Fiquei chocado com aquilo. Falei, rapaz, você prega isso mesmo, você ensina isso? Mas o que você ensina na igreja? Falou, eu ensino que o crente tem segurança da salvação, porque Jesus diz, aquele que vem a mim, eu jamais o lançarei fora, e tantos outros ensinos. Ele falou, mas você não tem medo que as pessoas vivam nos seus pecados, nas suas bagunças, e depois queiram virar bonzinho no final da vida? Eu falo, bom, isso não é comigo, isso é com Deus. E eu disse a ele o seguinte, talvez essas pessoas que viram as costas
para Deus, para Jesus, para o senhorio de Cristo, é porque nunca foram seladas, nunca nasceram de novo. E você está com medo que elas abandonem o Evangelho, mas elas nunca foram do Evangelho. Porque quem é selado quer viver como selado. Quem é filho quer viver como filho. Ele peca, mas ele se arrepende, porque o filho pródigo volta à casa do pai. Então não é você que vai controlá-los, é o Espírito Santo que vai gerar esse desejo de viver para a glória de Deus. E eu espero que ele tenha parado de falar essas bobagens no púlpito daquela igreja. Sabe por quê? No final desse texto de Efésios, quando ele termina falando do selo do Espírito Santo para o dia da redenção, que é o penhor, a frase final, você sabe qual é? Lá no finalzinho do versículo 14, diz assim: para o louvor da sua glória. Olha lá, para o louvor da sua glória. Se a pessoa acha que se converteu, que entregou a vida a Jesus e pode viver como quer, pode viver o casamento que quer, pode criar os filhos do jeito que quer, pode ter o lazer e as bobagens do jeito que quer, pode brigar do jeito que quer, pode guardar mágoa do jeito que quiser, pode viver da maneira como quiser, é porque ele não entendeu que a vida dele é para o louvor da glória do Pai. Se você e eu entendermos isso, nós nunca vamos precisar ficar cobrando, exigindo. Você sabe que nós não somos uma igreja que fica exigindo lei. Você precisa fazer isso, você precisa fazer isso. Olha, você não pode sair disso, você precisa obedecer. Porque se você entendeu o que é o selo do Espírito, você já foi convencido pelo Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo é quem revela que nós vivemos para a glória de Deus. Não somos nós que ficamos puxando as pessoas. Então a pergunta é: eu deixo o Espírito Santo mostrar isso para mim, que a minha vida é para a glória de Deus? Você já imaginou se as crianças entenderem isso? Se os adolescentes entenderem isso? Eu estava no acampamento agora à tarde, o pastor Rodrigues estava lá também, e eu disse para o pastor que estava para pregar hoje, eu disse: eu só peço uma coisa para você, na sua mensagem. Se os adolescentes e jovens que estiverem aqui, após ouvir o que você vai ensinar, amarem mais a Jesus. Só isso. É isso só. E esse não é o segredo para mim e para você? Se os nossos filhos amarem mais, se os maridos amarem mais a Jesus, se as esposas, as mulheres, os homens, as crianças, nós não vamos precisar de mais nada, porque nós somos convencidos que vivemos para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Eu quero convidar você que, quem sabe, esteja descansado na segurança da salvação. Mas eu quero dizer a você que a salvação foi recebida gratuitamente, mas ela custou muito caro para a obra de Cristo. E talvez hoje você precise dizer ao Senhor: Deus, aquele assunto, aquela área na minha vida, eu quero viver para a glória do Senhor, para honrar o Senhor. O fato de eu ter recebido o selo do Espírito, eu quero que isso seja para me impulsionar, para me levar, para viver mais para a glória do Senhor. Senhor, eu quero que o selo do Espírito Santo seja esta marca na minha vida, de que eu pertenço ao Senhor, não sou dono de mim mesmo, a minha vida não é minha, a minha vida é do Senhor. Nos seus relacionamentos,
Os seus relacionamentos precisam glorificar o Senhor. A maneira como você trata as pessoas, a maneira como você vive um romance, um namoro, um casamento, a maneira como você trata os inimigos, tem que ser marcado pela presença do selo do Espírito Santo. Você tem dono, você tem dono. O Senhor Jesus, Ele é o proprietário da nossa vida. Portanto, se for o momento de arrependimento agora, eu quero convidar você a se arrepender, a confessar ao Senhor e dizer: Senhor, toma a minha vida. Toma a minha vida, Senhor. Eu me arrependo e quero mudar e quero viver muito mais consagrado, dedicado a Ti. Talvez você seja uma daquelas pessoas que tem perdido a alegria da conversão, da salvação. E eu quero convidar você hoje a voltar ao Senhor e dizer: Senhor, eu fui selado e a garantia está sobre mim, e eu quero viver na perspectiva da alegria, da gratidão. Eu quero estar encorajado, eu quero viver apaixonado pelo Senhor, amando ao Senhor, consagrado ao Senhor. Se você tem vivido dias de desânimo espiritual, eu quero soprar sobre você, declarar sobre você a presença do Espírito Santo que renova a nossa comunhão com o Senhor. Oh Deus, se você foi selado pelo Espírito, não há como viver na prática daquilo que não agrada a Deus. Eu quero orar por você, com você nesta noite, e clamar diante do Senhor, juntos aqui, para que a obra deste Espírito que habita em nós seja completa. Talvez você hoje vai precisar clamar o Espírito Santo pela primeira vez na sua vida, entregar sua vida a Jesus. Dizer que de hoje em diante você quer receber este selo, esta presença da salvação dada pelo Espírito. Eu quero orar por você também e convido você a ficar em pé no seu lugar. Você que deseja nesta noite pactuar-se com o Senhor, dizer: Senhor, eu quero viver na perspectiva de alguém que foi selado, como alguém que foi selado, como alguém que vibra com as coisas espirituais, com alguém que conserta a sua vida, com alguém que se entrega ao senhorio de Jesus. Eu quero convidar você, com a sua esposa, o seu cônjuge, o seu marido, seus filhos, a ficar de pé e dizer: Senhor, eu quero viver um lar que foi selado pela presença do Espírito Santo. Quero criar os meus filhos como alguém que já foi selado, e quero orientar os meus filhos, a minha família, o meu casamento, para vivermos assim. Oh Deus, Senhor, nós queremos bendizer o Senhor, por esta bênção maravilhosa da presença do Teu Espírito Santo, porque mesmo um dia, quando ainda não entendíamos bem o que é ser discípulo de Jesus, o Senhor enviou e deu e deixou o Espírito Santo em nós. Aleluia, Senhor, glória ao Teu nome. O Teu Espírito que veio e trouxe salvação, trouxe dons espirituais, trouxe garantia da vida eterna. O Teu Espírito que convence do pecado, que limpa, que conduz a nossa consciência, que coloca em nós o desejo de santificação. Nós Te louvamos pela presença maravilhosa, bendita do Teu Espírito Santo. E oramos agora juntos aqui, Senhor, que esse Espírito conduza, dirija a nossa vida, que esse Espírito que habita em nós nos faça viver para a glória e honra do Senhor. Senhor, que se afaste de nós, não apenas as opressões malignas,
não apenas os terrores, os medos, mas se afastem de nós também toda desobediência da carne, toda marca da carne que governa e quer governar a nossa vida. Senhor, toda ira, toda contenda, toda falta de domínio próprio, toda maldade, maledicência, toda falta de paciência. Senhor, que estas marcas da carne sejam retiradas de nós e haja o domínio do Espírito Santo. Senhor, nós te pedimos que vivamos experimentando os efeitos da presença bendita, abençoadora do Teu Espírito em nós. Senhor, não queremos viver apenas olhando o dia lá da eternidade, mas olhando hoje, o agora. Como podemos experimentar isso na nossa casa, na nossa vida? Nós oramos, Pai, consagramos a nossa vida a Ti. Tem um tempo de oração, diga aquilo que você deseja diante do Senhor, o que você precisa. Ore ao Senhor agora. Peça que o Espírito Santo revele a você. Que o Espírito Santo te dê os instrumentos, as ferramentas para resistir às tentações, os desejos da carne, os sentimentos que não agradam a Deus que estão presentes em você, que haja libertação disto. Peça ao Senhor, peça a operação do Espírito Santo, peça esta plenitude do Espírito Santo, enchimento do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a sua casa. Oh Deus, nos entregamos a Ti, Senhor, nos damos a Ti, Senhor, para que o nosso corpo seja um templo que honre ao Senhor, uma morada que agrade ao Senhor, que quando sairmos daqui, quando o Espírito Santo vai conosco, tudo aquilo que falarmos, tudo aquilo que fizermos amanhã, esta semana, na nossa vida, agrade aquele que está em nós, agrade aquele que habita em nós, para a glória do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, amado irmão e irmã, que o amor do nosso Pai, que enviou o Espírito, e que toda a obra do Espírito Santo, consolação, ensino, ânimo, conforto, correção, estejam com você, sobre a sua vida e sobre a vida de todos aqueles que amam ao Senhor e o buscam, hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vá na paz de Cristo.